Galera, eu tô chegando com um bate-papo especialíssimo para vocês, Christian Fittipaldi. As lives com ele no Instagram oficial do motorsport.com renderam tanto que a gente transformou primeiro numa trilogia, depois numa quarta parte. Dividimos assuntos. Nessa primeira você vai acompanhar o início da carreira, a rivalidade com o Rubens Barrichello e a trajetória na Fórmula 1. Há episódios reveladores, o jogo político da Fórmula 1 e o relato sobre o Grande Prêmio de San Marino em 94. O Christian Fittipaldi era o único brasileiro, além do Ayrton Senna, naquela corrida, já que o Rubens Barrichello havia se acidentado na sexta-feira. Ele trouxe ali um painel de situações de Imola muito interessante. Christian Fittipaldi é o nosso bate-papo. Antes de eu dar um play, se inscreva no canal, ative as notificações, convide os amigos, vamos transformar esse espaço num grande boteco das pistas. Tá falado? Vamos nessa. Christian, vamos lá, vamos falar da sua vida, cara. Hoje você vai abrir essa caixa de Pandora. Você começou a andar com... Pô, você é um Fittipaldi, cara. Fittipaldi é tipo a sala da justiça do automobilismo brasileiro. Wilsinho, Emerson, Wilson, que você sabe o quanto eu sou fã do Barão. E aí vem os filhos, os subnetos e tal. Cara, você cresceu nesse meio. Qual a primeira memória que você tem de uma roda, de um volante, nem que seja num Fusca? Qual foi a primeira memória que você tem? Qual é a primeira memória? Você continua fazendo umas perguntas boas, hein, Felipe? O tempo vai passando, você vai ficando velho, mas pelo jeito você está melhorando, você não está piorando, né? Hoje se prepara. Primeira memória, eu acho que é uma foto que inclusive eu coloquei no meu Instagram, que tá eu, o meu pai e o meu tio na casa da Suíça na década de 70, acho que em 74, 75, por aí, e talvez até menos, 73, e eles me colocaram num carrinho de plástico e eu estava tentando guiar o carro. E é óbvio que eles estavam empurrando o carro, eu acho que essa é a primeira memória. Daí, coincidentemente, na mesma época, só que eu não tenho foto, eu lembro de eu sentado no carro do meu pai, também lá na Europa, e ele me colocando no colo para eu tentar guiar o carro. Só que, óbvio, eu era tão pequenininho que eu tinha que ficar em pé no banco. Não era nem sentado no colo dele, era em pé no banco. Essas que são as duas maiores memórias que eu tenho. Daí outra memória que eu tenho, mas daí eu já era um pouco mais velho, acho que foi mais ou menos na época que eu ia começar a correr de kart, talvez um pouquinho antes, eu na fazenda, andando de Jeep, meu pai me ensinou a guiar o Jeep, daí ele pediu umas 82 mil vezes para mim, ele falou, oh, por favor, não vá rápido, você aprendeu a guiar, ande com cautela, se você andar devagarzinho, eu deixo você andar sempre. E é óbvio que entrou por um lado e saiu pelo outro, imediatamente, né? O que você acha que aconteceu? Tinha um monte de curva de nível lá na fazenda, eu achei engraçado vir rápido para tentar pular essas curvas de nível, e daí, numa delas, a bateria do Jeep caiu, e daí parou o Jeep. Daí é óbvio que a hora que ele chegou lá do lado, eu falei, pai, eu não sei o que aconteceu, o Jeep parou de andar, não sei o quê. Quando ele viu a bateria pendurada para fora do Jeep, ele já entendeu rapidamente o que tinha acontecido, né? Ou seja, eu não tinha obedecido ele, tinha exagerado um pouquinho. Christian, você nasceu em que ano? 71. 71, então estamos falando da época de Wilson e Emerson desbravando Fórmula 1 como pilotos, depois veio o Copersucar e tal. Nesse contexto, qual é a primeira memória que você tem de Fórmula 1? Assim, de você ver ou um diálogo na tua casa, ou de ir a uma pista ver uma corrida? Tem o primeiro flash, assim? Bom, a minha mãe me empurrou em 71, eu acho, com alguns meses, óbvio que eu não lembro, mas com alguns meses a gente se deu a volta, aquele famoso track walk, né, que todo mundo faz na quinta-feira, e eu andei na pista de Harama, com meu pai e a minha mãe.
eu dei uma volta lá na pista, claro que eu não lembro, mas no circuito, eu acho que acabou sendo aquela famosa foto lá do Copersucar em 76, se eu não me engano, era o Copersucar cinza, em Interlagos, que eu tô tentando empurrar o carro pela roda traseira do carro. E aquele momento eu realmente lembro. Eu tinha 5 anos de idade, eu realmente lembro de eu tentando fazer aquilo lá nas pistas. Você, até para situar geograficamente, você quando nasceu, cresceu os primeiros anos no Brasil ou na Europa? Eu nasci no Brasil, daí eu mudei imediatamente para a Europa, daí eu fiquei morando na Europa, acho que até 7 anos, 8 anos, 7, 8 anos, daí eu voltei para o Brasil, fiquei no Brasil dos 8 até os 18, daí eu fui embora para a Europa e para morar efetivamente no Brasil, a única vez que eu morei foi quando a gente trabalhou junto, aqueles 3 anos que eu fiquei no Brasil, de 2009 até 2012, se eu não me engano. Christian, kart, quando entrou na sua vida o kart? A gente fez uma tentativa em 76, só que foi um pouco frustrante, porque eu não estava com a coordenação motora ainda. Então, meu pai me colocou num kart, foi logo depois de uma competição, deve ter sido alguma etapa do Campeonato Paulista, em Interlagos. O seu Mário tinha ligado para o meu pai e falou: ó, vem aqui que a gente tem esse kartzinho pequenininho, daí você coloca o Christian lá no kart e daí ele tenta andar. Só que eu tava de shorts, não tinha nem capacete, nada, era meio que para eu acelerar e desacelerar logo depois. Só que eu acelerei e não desacelerei. Daí tiveram que sair correndo atrás do kart antes que eu batesse. E daí conseguiram segurar o kart. Então essa foi a tentativa frustrada. Daí eu comecei a correr mesmo. Eu comecei a treinar em 79, se eu não me engano, 78, 79. Eu fui fazer a minha primeira corrida, daí não me deixaram, porque falaram que eu ainda era muito novo. E daí meu pai ficou extremamente chateado, porque um dos motivos que eu comecei a treinar é que estava tudo em ordem, o Christian ia poder correr. Inclusive, me deram a minha licença, eu ia correr na categoria júnior, acabei não fazendo essa prova. Daí o meu pai ficou tão chateado que ele praticamente deu o meu kart para alguém lá na pista. Ele falou: vamos embora daqui. Daí fomos embora de lá e a minha mãe me deu uma raquete de tênis. E eu comecei a jogar tênis logo depois. Daí o seu Mário ligou para o meu pai de novo em 81. Ele falou: pode voltar, pode trazer o Christian de volta para cá, porque agora realmente pode correr. E a minha estreia aconteceu em São Carlos, final de 81. Christian, eu vou seguir no kart, mas como a Copersucar termina mais ou menos nessa época, eu quero te fazer uma pergunta sobre a Copersucar. A Copersucar, ela é um feito histórico no Brasil, com altos e baixos, mas de muito suor, de muito perrengue. Eu lembro de uma vez ver o Keck Rosberg, que foi piloto, dando uma entrevista falando da Copersucar, falando do esforço dos Fittipaldi em viabilizar, que anos depois ele recebeu pagamentos depois. Então foi uma coisa que mesmo depois do fim da Copersucar ficaram ali pendências. Cara, qual é a sua relação com a Copersucar? Assim, pequeno, porque estamos falando de um moleque, 7 anos, 5 anos. Tem a questão histórica que é o máximo, mas tem algum momento do tipo de você ver tirar, indicar, óbvio que você nunca passou assim, dificuldade, ainda mais comparando ao que é o Brasil. A gente sabe que no Brasil tem gente que passa fome. Mas de você falar, pô, que isso? Ou de você ver estresse, tipo, do seu pai com algum fornecedor, com algum engenheiro, com o Emerson. Fala um pouquinho da sua relação com a Copersucar menininho. Foi interessante, mas ao mesmo tempo aconteceu esse lado do estresse. E eu vou até te citar 2 passagens que me chamaram a atenção, que eu nunca mais vou esquecer. A primeira foi eu indo para a escola e, enfim, sentado na rodinha
lá da classe, né? A professora perguntando para todo mundo: o que seu pai faz? Ah, meu pai trabalha no banco, meu pai tem uma loja de roupa, meu pai tem isso. E daí perguntavam para mim: o que seu pai faz? Ah, meu pai tem uma equipe de Fórmula 1. E eu respondia com uma naturalidade, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Tá bom, tem uma equipe de Fórmula 1. Eu nem entendia o que era, eu nem entendia a dimensão daquilo, principalmente naquela época, onde, enfim, se já ter uma equipe de Fórmula 1 brasileira hoje em dia já é um feito praticamente impossível, imagina naquela época, na década de 70, onde eles pediam relação de câmbio para a Inglaterra via Telex. Então, era algo que a gente não podia nem imaginar. E a outra história que me marcou bastante, teve uma pequenininha no meio, foi quando eu prendi o meu dedo na morsa, lá na fábrica da Fittipaldi Fórmula 1 na Inglaterra, e o Darcy, falecido, mas que enfim, além de ter trabalhado com a gente durante muitos anos, era praticamente da família. E daí eu comecei a gritar para ele: Darcy, Darcy, meu dedo, meu dedo. Daí ele falou: solta a morsa, solta. Daí o que eu fiz? Em vez de eu virar para o lado anti-horário, eu virei para o lado horário. E eu apertei mais ainda. Só que daí eu apertei com vontade. Nossa, eu quase fiquei sem dedo. E a outra passagem que eu lembro bastante foi... até meio desagradável, mas foi um fato, né? Eu lembro que em 82, quando a equipe fechou, a gente teve que praticamente vender tudo. Inclusive vender a casa que a gente morava. Enfim, foi aquele sonho da Fórmula 1, como não só aconteceu com a gente, mas aconteceram com várias outras equipes também. E eu lembro que foi difícil, porque o valor do dinheiro, ainda naquela época, para mim, era meio intangível. Se você falasse para mim: ah, eu te dou $1.000 ou eu te dou $2 milhões, para mim era mais ou menos a mesma coisa. Então, aquilo me chamou a atenção. Eu falei: mas, nossa, como que a gente tem que vender tudo isso que a gente tinha, tem que vender a casa por causa da equipe, enfim, para pagar tudo que a gente devia, né? Então, isso daí foi algo que me chamou bastante atenção. A casa era onde, Christian, essa casa? Era no Brasil ou era fora? Não, era não, na época eu estou me referindo à casa do Brasil. Na época a gente morava lá no Real Parque, lá no Morumbi. Tá. E nessa época você começou já, porque estamos falando de 81, que é quando o Mário ligou de novo, aquela coisa de você voltar a correr de kart, essas coisas meio se misturaram. Exatamente. Como é que foi esse começo no kart? Assim, que eu imagino que deve ter sido uma coisa até, não sei, uma pergunta. Pro teu pai, assim, pô, acabou a Copersucar, pô, até de ventilar a cabeça de voltar a te acompanhar, meio que aquela origem do kart, kartódromo, mecânico e tal, como é que foi isso? Não, e sem dúvida nenhuma, quando ele ia para a pista comigo, ele era bombardeado de pergunta. E aí, o que vai acontecer? Vai fechar, não vai fechar, vai continuar, isso, aquilo? Então, além do fato dele ter tido os problemas em si, ele tinha que lidar com aquilo e ele tinha que cuidar de mim. E eu estava começando a correr de kart. Então, era uma situação onde, sem dúvida, ele devia estar muito contente comigo começando a correr de kart, mas, ao mesmo tempo, foi um período bem difícil para a família toda. Todo mundo que conviveu no kartismo diz que uma das maiores rivalidades de talento, de resultado, de disputa, Christian Fittipaldi versus Rubens Barrichello. Eu já encontrei vocês dois marmanjos e vejo os dois rolando de dar risada e tal, que às vezes todo mundo com filho, você com uma mais pequenininha que o dele, que já tem dois marmanjos. Mas fala um pouquinho dessa rivalidade no kart. Você lembra a primeira corrida sua versus Rubinho? Bom, a primeira corrida
minha, o Rubinho não participou. Eu não sei, porque ele acabou não indo para São Carlos correr. E tinha outro talento que estava correndo contra o Rubinho naquela época, que infelizmente 2 ou 3 anos depois ele parou, talvez até menos, ele parou de correr, mas eu tenho certeza absoluta que se ele tivesse continuado, ele teria chegado bem longe. E ele chama-se Marcelo Spitzer. Inclusive, hoje em dia, ainda falo com ele. E ele guiava muito também. Eu tenho certeza que ele teria chegado num nível muito alto. Com o Rubinho começou Interlagos. A primeira corrida que eu corri contra ele, eu acho que foi começo de 82, se eu não me engano. E daí virou aquela rivalidade gigante durante, não sei, até a hora que a gente começou a correr de carro. Como eu sou um ano mais velho que ele, eu comecei um ano antes. E ele começou um ano depois. Então eu estava sempre um passo na frente dele. Mas eu tenho certeza que se não fosse por causa da nossa rivalidade no kart, eu não seria o que eu consegui ser. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, ele me ensinou, me ajudou demais. E eu espero poder falar o mesmo de mim em relação a ele. A rivalidade era realmente muito intensa. Inclusive, até acabamos discutindo algumas vezes, mas, enfim, era tudo coisa de criança. E eu acho que a gente conseguiu elevar o esporte num nível um pouco acima, porque era tão difícil aquela rivalidade, era tão dura aquela rivalidade, que eu parava no box, a primeira coisa que eu perguntava era: e o Rubinho? E o Rubinho? E eu acho que ele fazia a mesma coisa comigo. Então, isso acabou sendo muito positivo para a gente. Poderia parecer negativo na hora, porque a gente era 2 moleques, 2 crianças, enfim. Que você não pode ter uma rivalidade assim tão grande, você tem que tentar aproveitar a vida, mas eu acho que de uma certa maneira acabou sendo muito positiva para a gente, e a gente foi colher esses frutos mais tarde, depois, quando a gente já estava correndo de carro. Tem alguma boa? Você falou, a gente teve algumas discussões e tal. Qual é o episódio Christian versus Rubinho no kart? Bom, aquela que quando vocês se encontram, você fala: puta, pô, Rubinho, e aquela? Ô, Christian, cacete. Nem que você, de repente, com o Bão e o Wilsinho saindo da treta. Qual que é a boa? A boa? Bom, teve 3, né? Teve uma que o Rubinho correu em Jaú, acho que foi em 83, com motor de válvula rotativa, que não podia correr, completamente fora do regulamento. Daí ele ganhou a corrida, o motor andava muito. Daí foi abrir o motor na terça-feira lá na federação. Não sei porque o pai dele passou terça-feira de tarde, antes de todo mundo se encontrar à noite, pegou os 2 motores e levou embora para casa. Daí teve uma vez que o meu pai descobriu um líquidozinho aqui nos Estados Unidos, o Turbo Boost chamava. E você colocava aquilo lá no kart e diziam que fazia andar mais o kart, né? Daí a gente experimentou, a gente fez um teste durante a semana e, pelo menos no cronômetro da minha mãe, andou um pouco mais rápido. Agora, se fui eu que guiei mais rápido, se foi aquele negócio que fez uma diferença, eu sinceramente não sei. Daí chegou na corrida, no final de semana, os karts estavam parados lá no parque fechado. Coincidentemente, o meu era o último, meio que encostado na cerca. E daí o meu pai foi lá quietinho, ficou do lado do kart, agachadinho, abriu o tanque e colocou aquele líquidozinho lá do tal do Turbo Boost. E o pai do Rubinho, evidentemente, viu. Daí ele foi na hora contar para o Elcio e para o Claudinho. E daí o meu pai viu ele correndo, né? Daí meu pai começou a coçar a cabeça, ele falou: nossa, o que eu vou fazer agora, né? Ele falou: quer saber? Eu vou blefar. Daí
o pai do Rubinho foi contar para o Elcio, para o Claudinho. Daí o meu pai, antes que alguém viesse falar com ele, meu pai foi até os dois e falou: ó, sabe o que está acontecendo? Eu estou ouvindo algum bafafá que estão achando que eu estou colocando coisa no combustível do kart do Christian. Eu gostaria que todo mundo tirasse o combustível do kart do Christian, levasse com uma amostra para ter certeza que não tem nada dentro, trocasse o combustível do kart dele e daí a gente continuasse. Enfim, eu nem lembro se era classificação ou se já estava lá na hora da corrida. E daí ele acabou fazendo isso, fizeram isso, mas a intenção não a intenção era de tentar ganhar performance. Que é óbvio que, enfim, acabou dando uma situação completamente diferente e foi isso. Mas, e daí a última história, teve uma vez em Interlagos, eu e o Rubinho, a gente se bateu umas 4 vezes durante a corrida. E a hora que chegou na terceira vez, os pais começaram a brigar no box. O meu pai começou a brigar com o pai dele dentro do box. E daí é óbvio que ficou aquele clima esquisito, só que foi alguns dias antes do Campeonato do Mundo. E logo depois a gente viajou para a Europa e a gente foi participar do Mundial de Júnior. E como toda criança inocente, né? Enfim, estava aquele clima meio azedo logo depois da corrida, mas a gente chegou lá na Europa 2 semanas depois, já estava tudo em ordem, um olhando para a cara do outro, morrendo de rir, e a vida continua, né? Sem dúvida. Christian, vamos lá. Kart, qual foi seu primeiro passo depois do kart? Fórmula Ford. Fórmula Ford no Brasil, equipe Philly Shave, equipe nossa, patrocínio Philly Shave, e a minha estreia foi em Goiânia, 1988. Goiânia, 88. 88. Sua estreia na Fórmula 1 foi em 92. Fórmula 3000 foi quando? 91? Fórmula 3000 foi em 91. Como é que foi esse 88, 89, 90 e 91, até chegar na Fórmula 3000? 88, Fórmula Ford, eu cheguei em segundo no campeonato. O Fogaça foi campeão. Daí, 89, eu corri de Fórmula 3 no Brasil, fui campeão sul-americano no Brasil. 90, eu corri de Fórmula 3 na Inglaterra e no Brasil. Eu fui campeão brasileiro no Brasil e cheguei em quarto lá na Inglaterra. E 91 eu corri de Fórmula 3000, que era a categoria antes da Fórmula 1, onde eu fui campeão no meu ano de estreia na Fórmula 3000. A Fórmula 3000, para quem não lembra, é como se fosse o último passo antes da Fórmula 1, a Fórmula 2 hoje, que era a GP2 e tal. Você lembra quem estava naquele grid, Christian? Porque ali já era uma época que tinha muito Fórmula 1 de ouro e tal. O teu ano, quem estava lá? Bom, Zanardi, que foi quem disputou comigo até na última corrida, mas Zanardi, Hill, Suspiri, Frentzen, McNish, Naspetti, Tamburini, Montermini, quem mais? Aiello, eu acho que estava correndo. Enfim. Tinha um monte de talento. Alguns conseguiram chegar na Fórmula 1, outros não conseguiram. Mas acho que os mais marcantes foram o Hill, que correu aquela temporada inteira. O Frentzen também. E eu acho que nós três, a gente acabou indo para a Fórmula 1, os três juntos lá no ano seguinte. Eu não me engano se o Frentzen estreou em 92 ou se ele foi um pouco mais tarde. Eu acho que talvez ele tenha sido um pouco mais tarde. O Hill estreou comigo lá na África do Sul, ele estava correndo de Brabham, que por sinal ele não conseguia passar lá do pre-qualifying. E daí, no meio do campeonato, acho que depois de 4 etapas, a Brabham fechou, parou, acabou o dinheiro.
E daí ele parou de correr e acabou sendo contratado como piloto de teste da Williams. Eu queria entrar nessa coisa da Fórmula 1 agora. 91 campeão, 92, um cara que fez uma carreira sólida, tinha uma atração, o sobrenome Fittipaldi é marcante na Fórmula 1, com título mundial de piloto, com uma equipe própria. Como é que foi essa chegada em 92 na Minardi? Foi o que pintou? Tinha mais opção? Como é que foi, Christian? Foi mais ou menos o que pintou. A Minardi estava vindo de uma temporada sólida. Eles tinham terminado em quarto duas vezes. E tudo bem, não era o carro dos sonhos para você enfim, para você correr de Fórmula 1, mas eu acho que era uma equipe sólida. Eu acho que foi uma decisão certa que a gente fez. Eu tinha a opção de ir para outras situações como piloto de teste. Eu não tinha opção como piloto titular e acabou indo de Minardi, onde eu tive algumas dificuldades durante, eu diria que é a parte do meio da temporada, principalmente, mas ela acabou se saindo muito bem e aquele ano, aquele meu pontinho no Japão, quando eu marquei meu primeiro ponto, por incrível que pareça, por causa do dinheiro da Foca naquela época, eu acabei salvando a Minardi. Então, além de ter sido uma alegria fantástica para mim, também foi o ponto que salvou a Minardi. Antes de chegar, eu tinha separado perguntar desse GP do Japão. Foi um ano difícil, como você disse. Na França teve um acidente, não foi? E aí você volta na Bélgica. Você perdeu França e mais 3 provas. O que teve naquele momento no momento do acidente? Você estava amparado no sentido da equipe te dar tranquilidade? Ou mesmo nessa hora vem pressão, o cara ali se recuperando, e nego, você vendo de repente alguém andando no seu lugar? Como que é isso, tão jovem, administrar essa situação? Bom, depois do acidente da França, eu desci do carro, imagina, mal sabia, né? Comecei a me mexer, eu falei, acho que tá tudo bem. Eu estava vendo estrela, eu via que os outros carros de Fórmula 1 passavam na pista, mas eu não conseguia reconhecer, ou eu não conseguia diferenciar uma Ferrari de uma McLaren, de uma Williams. Eu só via os carros passando. Eu falei, mas eu devo estar bem, não tem problema nenhum. Eu vou voltar para o box, sentar no outro carro nosso lá da equipe e volto para a pista. A sorte que eles me levaram para fazer o meu exame médico, exame check-up, e daí fizeram uma raio-x. A hora que fizeram aquela raio-x, eles não se mexam. De lá eu já fui para o helicóptero, do helicóptero, o hospital, entrei numa tomo, e fiz uma tomo e daí de lá eu já fui direto para casa. Ou seja, resumo da ópera, eu tinha quebrado a minha terceira vértebra e tinha trincado a quarta. Então, ainda bem que aconteceu tudo aquilo lá, senão, enfim, as consequências poderiam ter sido bem mais graves. Daí eu perdi, como você falou mesmo, eu acho que foram 3 corridas. A minha estreia de volta foi em Monza, eu não consegui classificar em Monza. Eu achava que eu estava no meu limite, mas eu infelizmente não estava, daí eu fui para Spa. Não, acho que foi Spa antes. Foi Spa que você voltou e depois Exatamente. Foi Monza. Então, foi Spa antes. Eu não consegui classificar em Spa, mas porque choveu no segundo dia. É meio, enfim, é meio difícil dizer se a gente teria conseguido andar mais rápido ou não, mas eu acho que teria dado. Daí Monza eu não consegui classificar, e o Gianni, com outro carro da equipe, classificou bem. Tinha sido o 13º, 14º no grid. Naquela época tinham 26 carros, de um total de 30, né, que tentavam entrar na corrida. E o Giancarlo me chamou domingo de manhã, ele virou e falou assim, infelizmente o nosso contrato que a gente tem lá para o ano que vem, a gente vai ter que, no momento,
anular. A gente pode até renegociar logo depois do final da temporada, mas para todos os efeitos, você vai guiar com a gente até o final do ano, mas a gente, a partir de agora, a gente não tem nada para o ano que vem. Eu falei, tá bom. Ele falou, eu não posso contratar um piloto que ficou 2 corridas consecutivas sem classificar, sendo que o outro carro entrou na corrida. E realmente ele tinha toda a razão. O que tinha acontecido? Eu tinha voltado muito rápido. Eu deveria ter esperado um pouquinho mais para voltar. Daí a gente teve aquele break entre o Grande Prêmio daí a gente teve Portugal. Exatamente. Teve Portugal logo depois, daí eu fui para Portugal, eu entrei na corrida, mas eu fui, sei lá, 25º no grid. Terminei a corrida, terminei em 11º ou 12º. Então, terminei 11º ou 12º, e daí teve um teste de 2 dias depois, terça e quarta. E foi quando me deu aquela luz no final do túnel. A hora que eu fiz esse teste, nossa, de repente parecia que tinha ligado um switch, virado esse switch aqui na minha cabeça. E eu acabei indo bem lá no teste. Fui para o Japão, eu fui 11º, classifiquei em 10º ou 11º lá no Japão. O outro carro da Minardi tinha classificado em 19º, 20º, 17º. Fiz uma corrida sólida, praticamente 3/4 da corrida. Fiquei brigando com a Ferrari do Alesi, se eu não me engano, e acabei terminando em 6º, logo atrás dele. Ele terminou em 5º e depois eu terminei em 6º. Foi meu primeiro ponto e eu lembro que a emoção foi muito grande. Foi um dia legal, foi bem especial. Naquela época não tinha celular, não tinha nada. Eu lembro de eu entrando no container. Lembra aqueles containers que todo mundo tinha? Então, o container tinha uma linha telefônica com um telefone e eu conseguindo falar com meu pai. Era de madrugada no Brasil, mas foi um dia muito especial pra gente. E aí já voltaram a falar do ano seguinte ou ainda não? Tipo assim, Christian, você não tá bem, você é um vagabundo, não classifica, se quebrou, não quero você pro ano que vem. Aí você vai lá e pau, termina em 6º. Aí você já chegou e falou, senhor, e aí, vocês não vão me querer? Como é que foi já para pensar o ano seguinte? Nem foi, Felipe, é como tudo na vida, né? Você é tão bom quanto o seu último resultado. De repente você fez o seu último resultado, todo mundo esqueceu aquilo que tinha acontecido antes. Eu acho que a gente nem comentou mais nada sobre isso, eu acho que até foi de uma maneira natural. Não, eu até volto, eu acho que eu tinha assinado uma rescisão de contrato lá com a Minardi, e daí a gente teve que colocar, enfim, alguma cláusula no meio, eu tive que reassinar de novo com eles para o ano seguinte, mas com certeza o turning point lá naquela temporada foi a prova do Japão e o fato de eu ter marcado o meu primeiro ponto lá no Japão. Christian, antes da gente ir para 93, uma pergunta que eu esqueci de fazer, porque como eu disse, é papo de boteco, eu não anotei as coisas, eu só tô com o computador no colo justamente para lembrar de resultado, esse tipo de coisa. Cara, você estreou em 92, que era o ano seguinte ao Senna ser tricampeão mundial. Cara, você é o Fittipaldi, o Emerson, eu não sei o Wilson com o Senna, mas o Emerson sempre teve boa relação e tal. Como foi o Senna quando você chegou? Era uma entidade que nem falava assim, ou não, era um cara que falava, ei, Cristiano, e aí, what's up? Tudo beleza? Como que era? Não, comigo ele sempre foi 12, enfim, sempre conversou, se ofereceu várias vezes, inclusive, ao se precisar de alguma ajuda, alguma coisa, alguma pergunta, pode fazer a qualquer momento, mas o Ayrton, de uma maneira geral, sempre foi uma pessoa fechada, uma pessoa determinada, uma pessoa vivendo o meio que o mundo dele, o mundo das competições e o mundo dos carros. Sem dúvida nenhuma, ele era um cara muito focado e até mesmo por isso, ao contrário de outros pilotos que são mais festeiros, mais dados, enfim,
mas fala com todo mundo. Eu acho que tinha aquela característica dele que todo mundo podia acompanhar, não só os outros pilotos, mas também, enfim, imprensa, patrocinadores, fãs, todo mundo. Ele vivia num mundo mais recluso, talvez. Enfim, era mais fechadinho, mas ele era extremamente dedicado. E isso sempre me chamou muito atenção. Eu acho que quanto melhor ele ficava, parecia que ele se dedicava cada vez mais. E apesar dele estar ficando mais velho, parecia que os anos iam passando e ia melhorando cada vez mais. Não só de velocidade, mas também para entender a corrida, para conseguir visualizar uma situação de corrida, para cometer menos erros, enfim. Foi um piloto, sem dúvida nenhuma, fora do comum, fora da curva. E a gente pode citar, com certeza, entre os 3 pilotos, os 5 pilotos no máximo, especiais que passaram pela Fórmula 1 desde quando começou todas as competições já de Fórmula 1. Christian, como eu disse, não vai dar tempo de falar com você de tudo que tem história dessa, mas tem um cara perguntando, Josa Mingotti, perguntando, conta a história de você, Rubinho e Senna detonando uns carros aí. Que história é essa? Acho que foi na Austrália, se eu não me engano. Você conhece, Felipe, você sabe como é que é. Não. Vamos pegar o carro alugado para ir para a pista, daí no caminho de volta para o hotel, um cruza com o outro no semáforo, não sei, o que você está fazendo? Legal esse espelhinho, daí você encosta enfim, lá no outro carro, e a gente acabou, eu nem lembro, quem sabe melhor essa história foi o Rubinho, mas acho que a gente acabou batendo dos carros, ou um dos carros teve que largar por lá, e daí ir embora, mas é coisa que não se faz, vou ser sincero. Ainda mais hoje em dia que eu estou bem mais velho, eu consigo perceber isso. Mas na época eu acho que fazia parte da gente conseguir sair de um ambiente tão carregado, de tanta pressão, e tentar se libertar um pouquinho. Pelo menos aquele tempinho indo para o hotel. Quero deixar bem claro, a gente estava errado, a gente não deveria fazer o que a gente estava fazendo, mas era a nossa válvula de alívio, era a nossa fuga que a gente tinha. E às vezes era difícil. É uma coisa as pessoas acompanharem a Fórmula 1 ou as outras competições de um alto nível olhando de fora, e é outra coisa você passar por tudo dentro, pelas pressões, pelas vontades que você tem como piloto, pelas decepções, enfim, é difícil, é realmente bem difícil. Então, qualquer momento que a gente tinha de tentar relaxar um pouquinho, aquilo valia ouro. Não, e Geraldo Rodrigues 12, imagino que seja o Geraldo Rodrigues, está falando assim, eu estava lá, não sei o quê, está falando que até o Berger estava... Geraldo Rodrigues já está convidado para uma live do motorsport.com, porque tem muita história no automobilismo, por tudo que viu e acompanhou de perto, fazendo parte dessa história, para contar algumas mais sérias e algumas mais desmioladas desses pilotos. Christian, eu falei que eu vou fazer umas perguntas diferentes, né? Cara, quando eu falei que ia fazer essa live com uma amiga minha, na verdade eu postei no Instagram, uma amiga minha comentou assim, o Christian foi o meu crush quando eu era adolescente e tal. Christian, você era um piloto boa pinta, participou de Almoço com as Estrelas, da Lolita Rodrigues e tal. Você lidava numa boa, coisa que é óbvio que isso ajuda em alguns casos, até questão de marketing, Fórmula 1 vira um personagem e tal. Seja na Fórmula 1 ou nos Estados Unidos, que os americanos ainda usam mais esses estereótipos e tal. Como é que você lidava com isso, Christian? De o pessoal querer fazer esse tipo de matéria do boa pinta que chegou no grid? Eu vou até ser sincero com você, acho que no começo eu ficava até envergonhado, e depois eu tentava usar esse lado positivo da melhor maneira possível e tentar esquecer um lado negativo, mas eu tentava me
me beneficiar disso daí, eu não vou mentir. Mas, voltando um pouquinho, essa pergunta que você está me fazendo tem a ver com aquilo que eu estava comentando lá dos carros, voltando lá para o hotel. Acaba sendo tão intenso que o próprio mundo da Fórmula 1, ou depois, quando eu vim correr de Fórmula Indy, eu não vou te dizer que acaba drenando 100% das suas energias, mas acaba drenando boa parte das suas energias. Sei lá, você fica nessa vibe praticamente 24 horas por dia. Então, o tempinho que te sobra para você ser uma pessoa normal, para você ser um moleque de novo, é muito pouco, mas sobrava tempo. E eu fazia as minhas bagunças também, eu não vou mentir para você, mas você está numa fase da sua vida, ou eu pelo menos estava numa fase da minha vida que eu estava muito focado no meu trabalho. Ô, Christian, e até o Zé Mário Dias, que você conhece melhor do que ninguém, até falou, conta a história do colírio da capa da Capricho. Que história é essa? É que uma vez eu saí na capa da Capricho e daí até hoje ele fica me enchendo. Por exemplo, quando a gente vai viajar para as corridas, ele não contou que a gente já atravessou Estados Unidos norte e sul, acho que 3 ou 4 vezes. Todo ano a gente vai da Flórida, de Miami, para Watkins Glen de carro. De Watkins Glen a gente vai de Mosport, e daí de carro, e daí de Mosport a gente volta para Miami. E a última foi a melhor de todas, que a gente voltou tocando de lá direto, sem parar. Saímos de lá no domingo às 5 da tarde da pista e chegamos aqui em casa, era segunda, 1h da manhã. Então, eu tocava umas 5 horas, daí ele andava mais umas 5, eu andava umas 5 e a gente veio lá de cima até Miami non-stop. Mas, voltando à perguntinha dele, ou a colocação dele, esse aí do colírio lá do Capricho, é que muitos anos atrás, acho que eu devia ter, sei lá, 20 anos de idade, quando eu não tinha cabelo branco e quando eu achava que eu era bonito, eu fiz a capa da Capricho. Que beleza! E assim, Christian, tinha aquelas coisas, agora põe a mão na testa, que você falava, caramba, tal, ou não, era numa boa, segura o capacete aqui fazendo muque. Como que era, Christian? Não, lá até foi uma... Não, foi aquelas fotos bem encostadas na parede, com a mão no bolso. Enfim, foi uma foto completamente fashion, não tinha nada a ver com o piloto Christian, macacão, capacete, nada disso, mas... Ó, Christian, eu vou te falar, você tá encabulado, mas tem uma galera, uma mulherada metendo um hashtag Eterno Crush. O que eu te falei é verdade. Quando eu pus no WhatsApp, uma colega minha falou assim, ele era meu crush. Mas enfim, vamos voltar a falar de corrida, que é 1992, 93. 93 a gente chega e de cara você é 4º lugar na África do Sul. Conta um pouquinho daquela memória e como foi, diferentemente do ano anterior, que você teve ali um momento de ufa, no fim, chegar já com esse resultado. A África do Sul foi um final de semana sólido. É óbvio que eu já tinha 1 ano de experiência, então isso me ajudou bastante, principalmente do ponto de vista de confiança. Eu acho que eu tinha classificado em 12º, 13º. Eu não lembro direito, o carro estava bom. Largamos e fizemos uma corrida sólida. Eu não tive que parar para trocar de pneu, ao contrário de muitas outras equipes que estavam tendo estratégias enfim, parar no box, trocar de pneu e achar que a segunda metade da corrida se ia andar numa performance bem melhor. Eu acho que o ponto forte daquela Minardi branca era que ela consumia muito pouco pneu. E isso realmente me ajudou em várias provas. E a África do Sul foi uma delas. Então, eu não tive que parar para trocar de pneu. De repente, eu me encontrei lá na frente. Daí, no finalzinho da corrida, ainda choveu. Acho que 1 ou 2 carros na minha frente ainda
bateram, acho que se eu não me engano, o Berger de Ferrari foi um deles, que ele parou, acho que na última ou na penúltima volta, e eu acabei chegando em quarto. Foi muito bom para mim, mas não foi a mesma emoção que eu tive no Japão, no meu primeiro ponto. Quem estava muito feliz aquela prova, eu lembro de eu passando na linha de chegada, estacionando o meu carro logo depois da linha de chegada, para ter certeza que eu não ia dar mais uma volta, para não gastar mais combustível do carro e ter a chance do carro estar abaixo do peso. Então, eu logo parei o carro, assim que eu passei pela linha de chegada, eu olho para trás, o Giancarlo veio correndo na minha direção, como se ele estivesse tentando bater os 100 metros rasos. Enfim, eu falei, nossa, o italiano vai ter algum ataque do coração aí. Ele chegou do meu lado, mas ele me abraçava, enfim, era uma felicidade muito grande, e foi um momento muito especial. Eu acho que foi mais especial para a equipe do que para mim. É óbvio que eu estava contente, eu não vou negar, sem dúvida nenhuma, mas a equipe ter começado a África do Sul, primeira corrida do ano, terminando em quarto, foi muito bom para todo mundo. Você ficou atrás do Senna, do Prost, Senna e do Blundell. Aí vem você e do Blundell, exatamente. E fica na quarta posição. Naquele ano você ainda foi quinto em Mônaco, uma corrida que o Senna ganhou. Aliás, para muita gente, em 93 foi o maior campeonato do Senna. Ele não foi campeão, mas tinha um carro muito pior que o Prost. Até passada metade ele estava liderando, brigando. Perdia nas pistas de alta, ganhava, tirava no braço nas corridas e tal. O que você lembra de Mônaco? Quinto lugar em Mônaco. Mônaco, eu sempre gostei de andar em Mônaco. Mônaco, os meus 3 anos que eu corri lá, isso daí é um fato. Eu terminei em 8º no meu primeiro ano, foi uma corrida boa, e de 34 carros que tentavam classificar. Eu terminei em 8º de Minardi. Meu segundo ano eu terminei em 5º, essa que você está comentando. E o meu terceiro ano eu estava em 2º ou 3º, e daí quebrou uma peça de, 60 centavos no carro, e daí meu carro parou. Mas essa de 93, foi uma das minhas melhores corridas de Fórmula 1. Eu larguei em 15º ou 17º, eu não lembro, o carro estava bom, estava contente. Passei 3 carros durante a corrida, o Aliot, o Herbert e mais o Rubinho, e os 3 no mesmo lugar, que foi na freada do Loes. A hora que eles abriam, eu... Cotovelo, né? Exatamente. A hora que eles abriam, eu pegava e enfiava por dentro. Que é você passar outro carro de Fórmula 1 andando na mesma velocidade que você em Mônaco, é praticamente impossível. E daí, no final, acabou acontecendo a mesma coisa da África do Sul. Todo mundo foi parando no box para trocar de pneu, e eu continuei andando sem parar no box, porque a gente tinha aquela vantagem da Minardi, que ela não consumia tanto pneu. E eu acabei indo para 5º, e eu lembro que o Brundle de Ligier tinha parado para trocar de pneu, e as últimas, 8 voltas, ele andava 2 segundos mais rápido que eu por volta. Só que mesmo andando 2 segundos mais rápido que eu, acho que ele estava, 5, 6 segundos atrás, ele teve que tirar essa diferença, e logo depois, assim que ele chegou em mim, ele tinha que me passar. Eu dei uma largada no meu carro um pouquinho, e ele com certeza não me passou. Eu falei assim, você até pode tentar me passar, mas eu acho que você não vai conseguir. Se você arriscar um pouco demais, nenhum dos dois vai terminar a corrida. Aquele dia eu realmente estava determinado em terminar em 5º, porque, não sei, eu nunca morei em Mônaco, eu não tenho nada com Mônaco, eu nem acho fora do comum, como um monte de gente acha, porém a pista em si, eu sempre criei uma simpatia pela pista muito grande, desde a primeira volta que eu dei lá. E Mônaco, para mim, quando eu ia correr em Mônaco, era uma corrida muito especial para mim, e enfim, aquele dia eu fiz a Minardi terminar em 5º. O Christian, esse ano tem um outro episódio que uma galera já perguntou, que é a tal chegada em Monza.
A gente já conversou, mas enfim, por mais que a gente se conheça, sempre que eu estou conversando, tem um público novo que gosta de informação, e essa é a história. Não é só o quarto, que outro lugar. A chegada em Monza com o Pierluigi Martini, o Looping, ele foi sétimo, você oitavo, ou seja, vocês não estavam nem brigando naquele momento por ponto, embora eram boas posições para Minardi, numa corrida na Itália. Essa é uma imagem icônica da Fórmula 1, embora você já tenha dito que o acidente em si não te machucou nada. Mas é um looping, cacete, que você chega e cruza a chegada. Cara, existem informações de que ele tirou o pé, só suposição. Você acha que teve conversa com ele, não teve? Escreve esse episódio pra gente. Não, existem informações, não. É um fato que ele tirou o pé, que a gente tem a telemetria dele. Mas eu acho que o pior de tudo não foi nem ele ter tirado o pé. Se você der de repente, talvez YouTube lá naquele evento, e você acompanhar bem a chegada, enfim, está muito claro. Você olha só a asa traseira do carro dele e a minha asa traseira. Esquece a parte de baixo do carro. A minha asa traseira, a hora que eu saio do vácuo dele, ela mexe antes. No momento que ela mexe antes, quer dizer que eu já estou saindo do vácuo dele. Ou seja, o piloto da frente, por questão de ética profissional, deveria manter uma linha reta, porque senão é impossível qualquer um passar qualquer um. Porque se o cara da frente vai andando para a direita e para a esquerda, enfim, acaba colocando em risco não só ele, mas também o piloto que está atrás. Uma fração de segundo depois, um meio segundo depois, a 1 segundo depois, você pode ver que a asa traseira dele mexe para o mesmo lugar que eu estava, ou seja, para o mesmo lado que eu mexi. Completamente inesperado da minha parte. Eu saí da parabólica, eu falei, nossa, eu calculei, eu falei, vai dar para passar ele. Eu saí muito mais rápido que ele, e eu ia passar ele antes de cruzar, antes de daí passar pela linha de chegada. E no momento que eu saio do vácuo dele, eu ando mais meio segundo, 1 segundo, eu estou começando a passar, ele mexe. E eu não estou nem esperando que ele fosse mexer. Ainda mais o meu companheiro de equipe, pelo amor de Deus. A hora que ele mexe, a minha roda dianteira bateu na roda traseira dele. E, para minha sorte, é que a gente estava rápido daquele jeito, porque a hora que o carro subiu, eu estava a 314, 315 km por hora, e a parte de baixo do carro funcionou praticamente como uma asa de avião. Então, fez o carro pegar eu diria que se sustentar no ar e completar o loop inteiro. E passou pela minha cabeça. A hora que o carro subiu, eu falei, nossa, se o carro não cair nas 4 rodas hoje, eu provavelmente não vou estar aqui para contar essa história. E, ao mesmo tempo, também passou um filminho da minha vida, de momentos importantes da minha infância. Ou seja, foi um flash do meu primeiro dia de escola, de alguma festinha que meu pai me levou, enfim, coisas assim, mais da minha infância, durante, eu diria que um período de décimos, ou no máximo meio segundo. O carro deu o looping completo, caiu nas 4 rodas, eu passei pela linha de chegada, acredite se quiser, eu soltei o cinto, desci do carro como se absolutamente nada tivesse acontecido comigo. Eu não tinha machucado nada, eu não estava com nenhuma dor, enfim, eu estava numa situação perfeita. Daí eu voltei para o box, larguei meu capacete no box, eu fui para o motorhome, o Giancarlo veio falar comigo antes, ele falou, vamos tentar meio que ser político aqui, a gente está na Itália, em Monza, os 2 carros da mesma equipe, a Minardi, tudo, é uma competição muito importante para a gente, e naquela hora eu devo admitir que eu vesti a camisa, e se fosse hoje em dia, eu provavelmente teria mandado ele a merda e teria falado aquilo que eu tinha vontade de falar na hora. Daí logo depois o Piero veio falar comigo, e daí a hora que o Piero veio falar comigo, ele olhou para mim, ele
com uma cara meio de assustado, falou assim, no, ma mi scusa, non so che cosa è successo, eravamo quasi lì nella fine della gara, não sei o quê. Ele começou a falar, e da hora que ele terminou, eu não tinha falado nada, eu lembro disso direitinho, eu só fiquei quieto. Ele terminou de falar, daí eu olhei para ele, eu virei e falei assim, Piero, lascia stare, sono qui, vivo, estou contento di una maniera incredibile, che io non voglio neanche parlare con te sopra il problema che noi abbiamo avuto nella pista. Ou seja, eu estava tão feliz que eu estava vivo que eu não queria nem discutir com ele, entendeu? Eu falei, não, eu não vou nem perder o tempo para discutir com uma pessoa, enfim, se eu cruzo com ele na rua hoje em dia, óbvio que eu cumprimento tudo, mas o meu respeito por ele é zero hoje em dia. Eu sempre admirei ele, um ótimo piloto, para praticamente zero. Eu acho que são coisas que não se faz na pista. E infelizmente, aquele dia, ele cruzou a linha. Eu não sei se ele estava sob muita pressão de estar correndo na Itália, de ter que terminar na minha frente lá na Itália, enfim. Eu não sei o que aconteceu, mas além do episódio que você comentou, que ele tirou o pé, que dá para ver na telemetria, ele tirou o pé, eu acho que para me assustar, para fazer eu frear, e ele conseguir dar aquele pulinho para frente, para ele terminar na minha frente, todo mundo que está acompanhando a nossa live coloca no YouTube e só acompanha as duas asas traseiras, mais nada. E daí você vai ver que a minha asa traseira mexe antes e depois a asa traseira dele mexe. Ou seja, eu não estava, nem passava pela minha cabeça que ele ia... Alô? Christian picotou, agora vai cair a live em 20 segundos. Eu vou só salvar e abrir uma outra para a gente fechar, mas eu quero falar muita coisa, mas vai cair. Eu vou só salvar, vou voltar em 2 minutos, espera aí. Então vamos lá, teve esse momento de Monza, que você detalhou bem. Antes, alguma pessoa tinha perguntado do V12, que você guiou a Minardi V12, não é? Era V12 a Minardi? Como era guiar um V12? Explica pra gente. Fantástico. O barulho do motor era simplesmente apaixonante. Eu acho que uma pessoa que não foi, ou uma pessoa que foi na pista naquela época, e se falar para mim que não ficou apaixonado tanto pelo Lamborghini quanto pelo Ferrari, esquece as performances. Esquece as performances de ambos os motores, mas só do barulho dele era algo, enfim, era música, era fora do comum. Agora, era um motor pesado, era um motor grande, era um motor onde dificultava toda a distribuição de peso do carro, e ele funcionava melhor em algumas pistas e funcionava bem pior em outras pistas. Até hoje eu acabei não chegando à conclusão qual que era o melhor motor para ter, se era o V8, o V10, mas com certeza o 12 berrava, e aquilo era fora do comum. Que nem um barulho, igual um barulho que nem aquele, eu acho que a gente nunca mais vai ter na Fórmula 1, principalmente com toda essa era nova de carros elétricos, híbridos, enfim, e cada vez mais indo para motores menores, mais eficientes. A gente, com certeza, a gente não vai ter uma situação que nem a gente teve naquela época. Christian, esse é o fim de 90, na verdade o Lamborghini V12 foi em 92, 93 era V8, a gente estava falando de Monza, 93. Antes da gente ir para 94, para falar de footwork, eu queria te fazer 2 perguntas. Eu já falei sobre o Senna, mas você falou sobre o Senna em geral. Mas para muita gente, 93 é um ano épico dele, com corridas de um carro Donington 93,
Mônaco e outras provas que ele venceu. Você lembra de alguma passagem de 93, assim, com o Prost tendo um foguete, que era o rival dele, histórico, depois até eles, antes do Senna falecer, eles até se aproximaram. Tem alguma memória, quando você pensa nesse contexto lá em cima, dos caras brigando pelo título, os briefings, tem alguma história, Cris? Eu acho que, eu não sei porque uma passagem que eu nunca mais vou esquecer, que eu gravei na minha cabeça, foi o Grande Prêmio da Espanha de 1982. Eu nunca tinha terminado uma prova de Fórmula 1 ainda. Eu tinha corrido 3 provas antes da Espanha, mas o meu carro tinha quebrado as 3 corridas. 92, exatamente. E o que você acha que aconteceu? Chove cântaros no sábado e continua chovendo no domingo. Sábado eu nem saí do box. E daí no domingo eu não lembro se o warm-up de manhã estava seco ou estava molhado. Eu sinceramente eu não lembro. Eu acho que estava seco e daí começou a chover muito na hora da corrida. Eu nunca tinha colocado um pneu de chuva no meu carro de Fórmula 1. Daí a gente saiu enfim, aqueles 20 minutos antes que você tem que ir para o grid, abriram daí o box, eu saí do box e o Ayrton saiu atrás de mim. Só que ele estava alguns segundos atrás de mim. Daí a gente fez metade da pista, chegamos naquela parte mais baixa da pista, onde vira esquerda e daí começa a subir. A hora que começou a subir, eu já estava um pouco de dificuldade de manter o carro em linha reta. Tudo bem, a Minardi estava bem difícil de guiar naquela corrida, mas eu acelerava em linha reta, parecia que o carro já queria rodar. O Ayrton passa por mim, e daí ele entrou naquela curva de alta lá na Espanha, mas juro por Deus, ele entrou como se ele estivesse guiando um kart lá. Ele tirou o motor e pôs de novo e veio bombando lá no acelerador, bum, 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 acelerando, e o carro de lado, e eu só de camarote olhando tudo atrás dele. Eu falei, meu Deus do céu, ele realmente sabe o que ele está fazendo nessa situação. E eu não lembro o que aconteceu, acho que o carro dele quebrou naquela corrida, o Mansell acabou ganhando a corrida, eu terminei a corrida, foi a minha primeira corrida de Fórmula 1 que eu consegui terminar, mas eu não consegui acelerar em linha reta, tanto que eu terminei, acho que 11º, segundo, sei lá, 4 voltas atrás do Mansell. A gente andava bem mais lento do que eles. E uma semana depois, ou 2 semanas depois, a gente foi para Mônaco, que foi aquilo que eu contei da minha primeira visita em Mônaco, que eu terminei em 8ª corrida. Então, com certeza em Mônaco, 15 dias depois, a gente teve uma performance decente, dentro das nossas dificuldades, decente e normal. Mas aquele momento do Ayrton entrando na chuva, indo pro grid e do jeito que ele estava guiando o carro, são uma daquelas coisas que você praticamente grava na tua cabeça e daí você não esquece nunca mais. Ô Cristiano, e uma outra cara que eu queria te perguntar, antes da gente ir para 94. Você pegou ali o início do Schumacher, 92, ele estreou no finzinho de 91, você pegou 92, que já foi um ano que ele foi bem demais de Benetton, né? Acabou na frente do Ayrton até a classificação. Como era o Schumacher, assim, em briefing, já era um cara com uma postura assim de protagonista, um cara que chegava ali, porque em 92 até o Senna teve, em manicure, eles se tocaram, ele foi tirar o Zé Mário Dias está falando do Simba, seu cachorro se chama Simba. O que você pode falar do Schumacher, da personalidade e do talento? Dava para ver assim, puta, esse bicho aí também é de uma rotação diferente? Não, concordo com você, Felipe, que ele já operava numa rotação, acho que um pouco diferente, ele já operava. Agora, se era porque ele era um cara extremamente arrogante, ou se era porque ele tinha aquele talento diferenciado,
É meio difícil dizer. Eu acho que o tempo acabou provando que era pela segunda opção, que ele Mas tinha aquele talento ele realmente era, diferenciado. ele era arrogante, Christian? Eu não. Vai, deixa eu voltar um pouco atrás. Eu não sei se arrogante é a palavra correta, mas você teve uma descrição interessante dele. Ou seja, uma pessoa que opera meio que numa dimensão um pouco diferente dos outros. E às vezes ele fala, às vezes ele não fala, às vezes ele é mais simpático, às vezes ele é menos simpático. Não é aquele cara que toda vez é exatamente igual. Ou seja, você deve ter vários amigos, do mesmo jeito que eu também tenho. Nossa, esse cara está sempre com esse sorriso estampado no rosto. E com certeza lá não era o caso. Mas uma característica dele que sempre me chamou a atenção, ele era também meio que nem Ayrton. Ele era sempre meio fechado, vivendo meio que dentro do casulo dele, não era tão festeiro, não falava com tantas pessoas. Ou seja, não era muito determinado. E isso daí, eu acho que ao longo dos anos acabou fazendo uma diferença, principalmente depois que ele acabou entrando na fase forte dele, na Ferrari. Eu acho que se não fosse por causa da Ferrari, eu acho que os dois se ajudaram lá. O Schumacher ajudou a Ferrari e a Ferrari ajudou o Schumacher. E eu acho que quando o Schumacher entrou na Ferrari, ele conseguiu criar aquela áurea em volta dele que era tão forte de uma pessoa invencível, que era a mesma coisa do caso do Ayrton, quando ele estava dentro do carro da McLaren, que alguém olhava no espelho e via aquele capacete amarelo e aquele bico branco chegando com partes do carro vermelho, já sabia que, opa, eu acho melhor eu encostar para o lado, porque aqui vai ser difícil. O Schumacher praticamente, eu acho que criou a mesma coisa no momento que ele estava na Ferrari. Quando você olhava no espelho e via aquele biquinho vermelho chegar, você já falava, opa, a batata vai assar aqui. Então, na minha opinião, foram as duas características de ambos campeões. 94, Footwork. Como é que pintou a Footwork? Por que não ficar na Minardi? Como é que foi isso, Christian? Bom, a situação na Minardi já estava bem difícil. Enfim, pelo aquele episódio lá de Monza, e daí logo depois acabou a grana da Minardi completamente. A Minardi não tinha mais dinheiro. Eu não tinha nenhum compromisso com a Minardi, que no meu segundo ano eu tinha que trazer dinheiro para a Minardi. O Piero estava lá dentro, ele era o piloto queridinho da Minardi, apesar daquele ano eu ter feito bem mais pontos do que ele. Eu acho que ele no fim não conseguiu marcar nenhum ponto, e acabaram me tirando para as últimas duas corridas, porque ou eles trocavam um dos dois pilotos para colocar um outro piloto pagante, ou eles não iam correr no Japão e na Austrália. E acabou acontecendo comigo. Daí acabamos discutindo lá com o Giancarlo, fomos até, enfim, aconselhado legalmente como tratar de todo o caso, e no fim a gente acabou resolvendo de meio que colocar panos mornos em cima lá da situação, fingir que nada aconteceu. O que são duas corridas numa carreira recém-começada na Fórmula 1? Então eu estava tentando olhar mais para frente e não, eu perdi essas duas corridas. E a gente acabou optando em não discutir com ele. Mas por que você e não pelo Luigi, que não tinha feito ponto nenhum? Isso não contava na escolha? Contar, porque ele era italiano, ele era o queridinho da Minardi. Ele que começou com a história da Minardi na Fórmula 1. Ele foi o primeiro piloto da Minardi, se eu não me engano, quando a Minardi tinha começado na Fórmula 1 em 88.
E é óbvio que tinham vários patrocinadores que estavam apoiando a equipe, que eram patrocinadores italianos, alguns dele até perto de onde ele morava, que estavam apoiando a gente porque era ele que estava sentado lá no outro carro. Então, era praticamente... Eu nunca mais vou esquecer isso. O Jean-Marc acabou pagando para fazer 2 corridas, se eu não me engano, $400 mil. Então, ou seja, ou eu aparecia com um cheque de $400 mil, ou eu não corria. E acabei não correndo, mas também eu não perdi muito, porque a performance da Minardi, tanto no Japão quanto na Austrália, porque já estava meio fim de festa aquele ano, foi bem fraca. E eu, coincidentemente, acabei quase correndo na Austrália, só que pela footwork, que pouca gente sabe disso, porque o Warwick acabou ficando doente de sexta para sábado. E eu tinha testado com a footwork em Estoril umas 2 semanas antes. Daí o Jack Oliver me ligou à noite e falou, acho que a gente vai precisar de você. E eu tinha ido para o Japão e tinha ido para a Austrália, só para assistir as 2 corridas. E daí, a hora que ele me ligou, eu falei, mas o que está acontecendo? Ele falou, a gente teve um problema, um dos pilotos está enfim, está passando mal, ele deve ter comido alguma coisa estragado, e é muito provável que você vai ter que guiar amanhã. Falei, tá bom, é só me avisar. Daí, sei lá, o treino era 10 horas da manhã, eu cheguei lá às 7h30, cheguei bem cedo, tive que fazer um banco, acabei fazendo um banco. O Warwick melhorou durante a noite e ele acabou guiando o carro. Ele chegou meio em cima da hora do treino, mas eu também acho que um dos motivos que ele guiou o carro, porque era o medo dele perder o lugar dele, que ele acabou perdendo de qualquer jeito, mas... enfim, piloto de Fórmula 1, você não tem ideia. A gente fazia de tudo para poder guiar o carro. Mesmo você morrendo de febre, de diarreia, disso, daquilo. Não, tá tudo bem comigo, não tem absolutamente nada. Eu tô ótimo. E, no entanto, a verdade é um pouco diferente. Você já correu com piriri, Christian? Qual foi o seu maior sacrifício? Você voltou do acidente da França, você já disse, até antes da hora. Mas assim, nessas enfermidades assim uma febrinha, comer Não, algo com estragado. febre sim. Não, com febre com certeza. Febre, resfriado, quando você está super congestionado, de cabeça pesada, que sinceramente a última coisa que você está pensando é naquele momento guiar um carro de Fórmula 1. Então isso já aconteceu, mas fora isso, enfim, respondendo a sua pergunta, com piriri, não, nunca aconteceu comigo. O Contos da Fórmula 1 comentou que o Martini, você falou aquilo, ele era o queridinho, então ele falou, exatamente, correu nos anos 80, foi, inclusive, quem marcou o primeiro ponto da Minardi, Detroit 88, então ele era o homem do Giancarlo, assim, historicamente e tal. Bacana esse comentário. Christian, footwork, 94, você conseguiu bons resultados, estou até aqui com a tela, você foi 4º lugar, você conseguiu 2 quartos, não, isso é 90. Isso, você conseguiu 2 quartos lugares. AIDA, né? Grande Prêmio Pacífico, e Alemanha. Fala um pouquinho do balanço desse ano, Cristiano. Como é que foi o 94 para você? Acho que antes, Felipe, eu só queria lembrar uma das coisas que me marcou bastante na minha passagem da Minardi é que na minha época largavam 26 carros, às vezes de um grid que chegava até 34. Tinha a famosa pre-qualifying às 6 horas da manhã, que graças a Deus eu nunca tive que participar daquele inferno, e daí iam 30 carros para largarem 26. E eu achei que eu fiz um bom trabalho na Minardi e eu achei que a Minardi também me ajudou bastante, me ensinou bastante, e realmente foi um timing que eu tive na Fórmula 1 que eu acho que faltou uma oportunidade de uma equipe grande justamente aí. E uma prova disso é que se você pegar o meu histórico na Minardi, se naquela época pontuasse até hoje, que pontuam os 10 primeiros, metade das corridas que eu larguei de Minardi, eu teria terminado nos pontos. Ou seja, metade delas, 50%,
delas eu teria terminado. Eu não sei se. Não, desculpa, minto. Deve ter sido 30% delas lá de Minardi. A minha história com metade das corridas, eu estava comentando isso daí com outro jornalista aqui nos Estados Unidos, foi de todas as minhas histórias, de todas as minhas corridas na Fórmula 1. Eu teria pontuado em 50% de todas as minhas provas na Fórmula 1, que, para dizer a verdade, considerando para quem eu guiei, que foi Minardi e mais a Arrows depois, a Arrows Footwork, eu acho que foi uma carreira decente na Fórmula 1. Muito decente, Christian. Quer ver? Ó, você no primeiro ano, você foi oitavo em Mônaco, aí teve um acidente, mesmo assim foi sexto e um nono. Aí em 93, você foi quarto, sétimo, oitavo, quinto, nono, oitavo e nono. São 8 corridas. De 14, porque as 2 últimas você não fez, já é mais de 50%. E na Footwork, você foi quarto, oitavo, nono, quarto, oitavo e oitavo. 7 de 16. Ou seja, quase e mais um sexto que eu terminei no Canadá, que eu fui desclassificado, que eu pontuei, porque o meu carro... Isso daí foi erro nosso, pelo amor de Deus. Não foi nem tentar ganhar a performance. Faltou 400 gramas o carro. E é óbvio que 400 gramas não faz diferença nenhuma, mas faltou 400 gramas. A gente errou no cálculo de combustível. O carro terminou a corrida, eu terminei em sexto, fiz uma corrida boa, só que ele estava abaixo do peso. Eu vou até fazer umas outras perguntas, mas Pacífico, você foi quarto, o Rubinho foi terceiro, aquela última corrida completa do Senna, né? A corrida seguinte já foi Imola. O que você lembra disso? Porque essa corrida é interessante, porque você e o Rubinho já ficaram lado a lado no grid. Um foi oitavo, o outro foi nono. Aí ele foi terceiro, você foi quarto, os dois uma volta atrás, ou seja, vocês estavam ali no meio do bolo. Chegou a ter um duelo em pista, vocês não chegaram a se trombar na pista. Fala um pouquinho dessa corrida, o Christian. Não, que eu me lembre, o Schumacher, alguém encostou se eu não me engano, a Ayrton na primeira curva. A gente largava, daí a gente virava para a direita e alguém encostou nele e ele acabou saindo fora da pista, ele mais uma Ferrari. E daí, isso mesmo que você tinha acabado... Larini, isso mesmo. Você tinha acabado de comentar que eu larguei lado a lado com o Rubinho e daí meio que aquelas confusões de largada, um foi para um lado, um teve sorte de ir para um lado, o outro teve sorte de ir para o outro. Ninguém bateu, nem ele, nem eu. Mas na confusão, eu acho que ele conseguiu passar 2 carros e eu meio que fiquei preso. Eu me livrei do acidente, mas eu não consegui me beneficiar, eu não consegui passar ninguém. E daí a gente acabou, enfim, fizemos uma prova inteira, mas ele deve ter terminado, sei lá, 10, 15 segundos na minha frente, porque ele estava um pouquinho na frente, durante a corrida inteira. Mas foi o primeiro pódio dele e foi um sólido 4º lugar meu de footwork. E eu também gostaria de lembrar que foi uma pena, óbvio, foi uma fatalidade, uma tragédia que aconteceu em Imola aquele final de semana, porque eles mudaram todo o regulamento do carro logo depois de Mônaco. E aquela Arrows andava muito. E eu tenho certeza que a gente teria subido no pódio várias vezes com aquele carro. Tanto que em Aida eu terminei em quarto, em Imola eu estava em quinto, o carro quebrou faltando 2 voltas para terminar a corrida. E Mônaco eu estava em segundo, o carro quebrou. E daí, a partir da Espanha, foi tragédia total. Foi quando eles cortaram todo o difusor do carro, tiraram a asa traseira. E é óbvio o que aconteceu com as equipes pequenas. A gente não tinha dinheiro para ir para o túnel de vento, e daí o túnel de vento acabou sendo o dedo. Só que o dedo acho que não deu toda a informação necessária que a gente precisava para colocar a melhor performance do mundo lá na pista. E foi do jeito que foi. O fim de semana de Imola, isso é curioso. A gente já conversou muita coisa, mas nisso eu nunca te perguntei nada. Porque Rubinho, pancada sexta, Ratzenberger falece no sábado, Senna no domingo. Tenta lembrar um pouco de cada dia desse. Na pancada do Rubinho, como foi o dia do Christian? Na pancada do Ratzenberger, como foi o seu dia?
o Senna, quando você viu a porrada, porque teve a porrada, a corrida continuou. Aliás, essa corrida eu não me lembro, se na largada já teve um acidente. Você não tem, você segue a corrida, né, Christian, se não me engano? Você segue Não, aquela não, corrida? não. Eu fiz a corrida inteira. Eu não me envolvi em nenhum dos dois acidentes, e tanto que eu tinha comentado com você, eu estava em quinto e daí meu carro parou, Sim. faltando 2 voltas. Até quem me deu uma carona de volta para o box, eu vim sentado do lado do carro do Frentzen. E ele me trouxe de volta de Sauber lá para o box. E até então, eu não tinha nem ideia. Eu sabia o que tinha acontecido com o Senna, mas eu não tinha ideia o estado dele, como é que ele estava. Então, Não, tudo bem. não, desculpa, não. Imagina. Então foi isso. E voltando à sua pergunta, com o Rubinho na sexta-feira, era mais uma questão de ele bateu, paralisaram o treino. Eu não lembro se voltaram ou não, o treino classificatório, mas é aquilo lá, como é que ele tá, como é que ele tá, como é que ele tá. Daí a hora que a informação chegou, ele machucou aqui, machucou ali, mas ele está bem, você sabe que ele está bem. Isso para um outro companheiro de trabalho é um alívio gigante. Então, tudo bem, ele pode ter cortado a boca, pode ter quebrado um braço, mas isso daí é tudo mecânico. Isso daí vai resolver em, sei lá, 3 semanas, um mês e meio. No máximo, você vai perder uma corrida e tudo bem. Então, quando essa informação do Rubinho chegou, que ele estava bem, eu vou ser sincero com você, de uma certa forma, até deletou da minha cabeça. Enfim, eu espero que ele não tenha quebrado nada, mas na pior das hipóteses, se ele quebrou um braço, a gente sabe que ele vai estar ok, porque a informação era positiva. Ou seja, ele está fora de qualquer tipo de risco. Daí, no Ratzenberger, foi na classificação de sexta-feira. Sábado. Desculpa, foi na classificação de sábado. Eu não lembro. Eu lembro que eles pararam a classificação, óbvio. A gente voltou para o box, daí eu desci do carro, daí eles começaram a mostrar aquela imagem várias vezes. E numa boa, como piloto, você sabe quando o negócio pegou e quando o negócio não pegou. Pelo jeito e a violência que o carro bateu e na hora que parou e pela movimentação que ele teve dentro do carro, que era praticamente nula, a gente já sabia que era grave. Eu não sabia que era tão grave assim, mas eu já sabia, nossa, provavelmente ele se machucou bastante. Então foi isso. E eu acho que eles acabaram contando para todo mundo, tipo, meia hora ou 1 hora depois da classificação. Não, você não estava lá ainda, né? Não. Não. Então, sinceramente, eu não lembro, mas eles falaram que, infelizmente, ele não tinha conseguido sobreviver e foi isso. Mas óbvio, não foi na hora da classificação, mas a gente, olhando as imagens, a gente já sabia que tinha acontecido alguma coisa grave com ele. E do Senna? Porque, assim, eu queria que você tentasse extrair tudo que é memória, assim, bateu. Pô, eu sei que vocês, pilotos, estão tão focados ali que, de repente, não passa... quando mandaram a corrida voltar, você não ficou com aquilo na cabeça, nossa, será que machucou? Em algum momento, você passando ali perto, você chegou, porque depois teve safety car, era começo de safety car e tal, de olhar e falar, puta merda, ainda mais vindo do Rubinho, vindo do Ratzenberger, chegou ali até alguma coisa do tipo, meu Deus, ou não, tá tão fritado ali de correr que isso não passa, até por defesa do organismo, digamos assim. Não... Sempre passou pela minha cabeça, no momento que o episódio aconteceu e eles pararam a corrida, passou pela minha cabeça que ele tinha quebrado um braço ou uma perna, mas só. A imagem que eu tinha dele era não só de uma pessoa, mas também um piloto tão invencível, tão forte, que nunca passava pela cabeça, pelo menos pela minha, e eu acho que pela cabeça de ninguém, que a última competição de Fórmula 1 dele ia ser daquela maneira. Nunca passou, nunca, em nenhum momento.
Tanto que quando eu parei meu carro de novo do grid, eu desci do carro, perguntei para o meu engenheiro, enfim, quem estava em volta, eu falei, e aí, tem alguma notícia? Não, foi grave e ele foi levado para o hospital. Foi isso que falaram para mim. E pronto, acabou. Mas, para todos os efeitos, ele foi levado para o hospital. Eu falei, bom, quebrou um braço, uma perna, vai perder a corrida de Mônaco, vai perder talvez outra. E daí, na terceira corrida, ele está com a gente de novo. De nenhum jeito, em nenhuma hipótese, em nenhuma mínima fração de segundo, passou pela minha cabeça que tinha acontecido algo tão trágico com ele. Você lembra o momento em que você soube? Quem te contou? Como é que você ficou sabendo? O Leto. O Leto. O JJ Leto? O Leto que tinha batido na primeira largada, que ele estolou o carro dele, ele ficou parado no grid. O Pedro Lamy veio lá de trás de Lotus e encheu a traseira dele. Daí os dois caras, os dois pilotos, eles já não correram. Daí fiz a corrida, terminei a corrida, voltei para o box, só que já estava um clima meio estranho no box. Não estava... tudo bem, o Ayrton quebrou o braço e tudo bem, entendeu? Ele vai ficar de fora em Mônaco, mas logo depois ele já está aqui de novo. Tava um negócio meio que, sei lá, não tava legal. E daí passou, acho que 15 minutos depois da corrida, eu tava saindo do box, tava indo pro motorhome lá para me trocar, eu cruzei com ele, e daí ele falou, você soube? Eu falei, soube do quê? Ele falou, o Ayrton morreu. Eu meio que abri um semi-sorriso, eu falei, vai, conta outra. Tipo assim, vai, conta outra. Sim. Você está brincando. Ou meio que, a gente não pode brincar com essas coisas. Entendeu? Claro, sim. Ele falou, não, eu tô muito sério. Eu falei, como assim? Ele falou, ele morreu. E daí ele começou a me contar, porque como ele estava de fora do carro, ele não correu, ele soube de tudo. Então ele começou a me contar meio que detalhadamente o que aconteceu, o acidente. Daí ele tinha comentado que acho que já tinha chegado, que uma parte da suspensão tinha entrado na cabeça dele, tudo. Enfim. Daí eu ainda perguntei para ele, eu lembro disso direitinho, umas 3 vezes. Eu falei, mas como assim? Eu perguntei, eu lembro uma das minhas últimas perguntas, eu falei, mas você está falando sério mesmo? A gente não brinca com essas coisas. Ele falou, não, ele morreu. E daí a notícia inteira, a partir daquele momento, começou a se alastrar. E a outra imagem que eu lembro é aquele dia, voltando para casa, eu fui decolar de Bolonha e o avião dele estava sempre parado, depois de uma corrida de porta aberta, esperando para que ele voltasse e, enfim, fosse para a Inglaterra, para Portugal, sei lá, para onde ele tivesse que ir. Mas estava sempre paradinho de porta aberta. E eu lembro da gente taxiando, passando do lado do avião dele e a porta fechada. E a coisa que mais me chamou a atenção naquele momento é, nossa, como é que a gente pode ter tudo e não pode ter nada ao mesmo tempo? Ou seja, se você não estiver aqui respirando, você não é nada. Tudo isso daí, o carro não serve para nada, o avião não serve para nada, as inúmeras casas não servem para... Enfim, nada serve para nada. E aquilo foi uma cena que me chocou bastante, porque o avião dele estava com a porta fechada, paradinho, sem ninguém em volta do avião. Foi uma cena material diretamente relacionada ao Ayrton, extremamente triste.
Porque tem impacto esse seu relato, porque é isso, embora seja uma questão material, é uma engrenagem do funcionamento da vida dele, né? Então, assim, Exatamente, a exatamente, porta fechada indicava que aquela engrenagem tinha sido suspensa pela interrupção da vida dele, o que, exatamente. o que é pesado. Eu até tenho uma pergunta a mais desse episódio, que é o funeral do Senna. É uma... Pô, eu era pequeno, cara. Então, assim, eu lembro de tudo naquele dia, daquela semana. Lembro de ter ido na 23 de maio passar o bombeiro. Pô, popstar total. Na história do Brasil quase não tem paralelo, e mesmo se você pegar vários países, é muito difícil uma comoção em função da perda de um cara. E você é uma das pessoas, você estava no funeral, você carregou o caixão do Senna. Como é que é aquele momento, quando você chega e vê aquilo, fala, caramba, o que virou isso? Tinha alguma recomendação de comportamento naquele momento? Como foi aquela passagem? Porque é uma foto icônica. Prost, Berger, Rubinho, você, o Emerson. Como foi aquilo? Eu vou chegar nessa parte, eu só queria também lembrar de uma outra passagem que foi logo depois que a gente decolou de Bolonha. Eu lembro que estava uma tarde bonita e naquela época eu estava morando na Suíça. Eu fui voltando, a gente foi voltando para a Suíça e meia hora, sei lá, 20 minutos antes da gente posar, a gente passou do lado lá do Mont Blanc. E eu olhava para aquilo lá, eu falava, e eu via aquela imagem de natureza tão forte, tão bonita, tão... E, no entanto, a outra metade de mim estava tão vazia, e eu falava, nossa, enfim, será que vale a pena essa tal dessa corrida? Será que tem o lado da vida também? E foi a primeira vez na minha vida que começou a cair a ficha nossa, será que realmente vale a pena correr nesse tal de carro de corrida? Que nunca tinha passado isso pela minha cabeça. Todos os outros incidentes, ou de repente a única morte que eu tinha visto, que nem a morte lá do Paul Warwick, que era irmão do Derek, que ele corria de Fórmula 3000 inglesa, no mesmo ano que eu corria de Fórmula 3000, desculpa, ele corria de Fórmula 3000 inglesa, no mesmo ano que eu corri de Fórmula 3000. Foi um negócio chocante, mas nunca foi de tipo ligar a chavinha e falar, será que realmente vale a pena estar fazendo tudo isso? Eu não sei se foi por causa daquela imagem maravilhosa que eu vi estampada, uma luz perfeita, não tinha uma nuvem no céu, e daí eu olhava para aquilo e falava, nossa, tudo e nada ao mesmo tempo. Daí, voltando à sua colocação, a gente chegou no Brasil, enfim, eu voltei para casa, daí acho que foi segunda noite, eu voei para o Brasil. Daí, se eu não me engano, o enterro foi na quarta-feira, não foi? Eu acho que foi quarta-feira. Eu acho que foi na quarta-feira. O enterro, enfim, cheguei lá na terça, daí eles colocaram, se eu não me engano, para carregar o caixão. Quem é que foi acho que na primeira fila era o Berger e o meu tio, se eu não me engano, e daí logo depois o Prost, o Rubinho e eu, enfim. Isso. Mas as pessoas que estavam, fora o Emerson, que já não estava mais correndo, diretamente ligadas à história do Ayrton, que eu acho que fazia todo o sentido do mundo, muito mais o Prost e mais o Berger, do que no caso meu e do Rubinho. Só que eu e o Rubinho, a gente era brasileiro, e a gente era os outros dois que naquele ano estava correndo de Fórmula 1, ou seja, tinham 3 brasileiros correndo em Imola, que era o Ayrton, o Rubinho e eu. Mas que mais eu posso lembrar desse dia? Eu acho que foi um negócio tão até meio rápido, tipo, você vai segurar aqui no caixão, você vai andar até lá, e daí, a partir de lá, você vai sentar em tal lugar, sabe? Eu acho que estava todo mundo tão aéreo ainda,
que não teve muito. Eu estava seguindo ordens. Se eles me colocassem para carregar o caixão, não carregar o caixão, sinceramente, até uma, não ia fazer diferença nenhuma, porque estava todo mundo muito aéreo e a gente só estava seguindo um certo protocolo para poder fazer a coisa acontecer. E isso daí pegou. Tipo, pegou legal, pegou para todo mundo, não pegou só para os pilotos, pegou para, enfim, para todos os brasileiros. Querendo ou não, ele era o motivo que todo mundo ligava a televisão domingo de manhã para assistir as competições. Era ele. E Cristiano, para a gente encerrar, voltar aquele ano, Footwork, foi um ano, como você disse, antes de mais nada, um baita relato, tá todo mundo falando isso, um pouquinho relato e tal, e é impressionante. Outro dia eu entrevistei o Luiz Roberto, narrador da TV Globo, na época ele narrava pela Rádio Globo, e é engraçado, porque faz 26 anos e todo mundo sempre tem, às vezes, um relato novo, um detalhe, uma sutileza, essa história sua aí do embarque, que realmente fazem muita diferença, e isso também é uma forma de preservar, não só isso, toda essa sua entrevista, de preservar vários momentos sobre a carreira de um esportista, seja o Senna, seja você, ou seja algum outro, muita gente realmente parabenizando o relato. Mas para fechar essa passagem, como eu disse, dá para fazer uma trilogia de lives com Christian Fittipaldi, tipo o Senhor dos Anéis, Christian Fittipaldi. Footwork foi um ano bom de resultados, para a gente deixar até a deixa para a próxima, que eu quero explorar muito Fórmula Indy. Que momento você falou, cara, como a gente falou lá atrás, uma carreira muito honesta, cara. Você conseguiu resultados bons em equipes medianas para baixo. Nenhum momento pintou a oportunidade. O Emerson já estava brilhando nos Estados Unidos, a Fórmula Indy estava no auge. Isso fez você pensar, pô, quer saber, cara? Ali também é legal, dá para conseguir resultado, vou andar mais na frente. Como é que foi isso para fechar a Footwork, fechar o capítulo Fórmula 1 e começar uma nova história? Só para a gente deixar no ar até para quando for conversar sobre Indy e outras competições. A Fórmula 1 é muito de momento, eu acho. Se você conseguir pegar o bonde na hora certa, isso com certeza faz toda a diferença do mundo. E às vezes faltou um resultado. A gente pode citar como exemplo, por exemplo, o Grande Prêmio de Mônaco, logo depois da morte do Senna. A Williams só correu com um carro e a Williams não correu com o Rio. A gente chegou a conversar com eles, como eu imagino que todo o paddock também conversou. O meu maior problema naquela época é que eu era patrocinado Marlboro e a Williams era patrocinado lá da Rothmans, que os dois eram, enfim, rivais. Concorrentes, exatamente. Agora eu te faço a pergunta, e eu vou usar até o meu fato como exemplo. Se o meu carro não tivesse quebrado a pecinha de 50 centavos e eu tivesse terminado o Mônaco em segundo ou terceiro, que seja, no outro grande prêmio talvez eu estaria ganhando uma Williams, porque, enfim, é aquele negócio de momento e aquilo que faz a diferença brutal. E esse negócio de momento, eu vou te dar, depois quando a gente voltar na próxima live, eu vou te dar outros exemplos na minha carreira que eu fui para um lado, se eu tivesse ido para o outro, a minha vida teria sido diferente. E eu acho que teve um pouco disso na Fórmula 1. Eu acho que em alguns momentos, do mesmo jeito que o Papai do Céu estava comigo, na hora que ele resolveu virar meu carro em Monza, se o carro caísse de ponta cabeça, a gente não estaria aqui conversando, eu acho que ele não me ajudou no ponto de vista, nossa, vamos deixar ele dar mais 25 voltas nesse grande prêmio e terminar entre os 3 primeiros, que daí vai fazer toda a diferença do mundo na carreira dele. Eu acho que faltou um pouco disso. Porém, é assim, corrida, não dá para a gente chorar em cima do leite derramado e olhar para frente. Agora, só para dar o gancho para a próxima,
é fácil a gente fazer análise agora, mas se eu pudesse voltar atrás, eu acho que eu desisti da Fórmula 1 muito cedo. Tudo bem, teve o lance do Emerson, a Fórmula Indy bombando e tudo, não sei o quê, mas eu definitivamente, olhando para trás agora, eu com certeza desisti da Fórmula 1 muito cedo. E aonde deu aquele clique que você perguntou foi no Grande Prêmio de Monza, que foi outro grande prêmio, que provavelmente ia terminar nos pontos, e daí meu carro quebrou de novo lá. Eu estava em quinto ou sexto na corrida, alguma coisa assim, e daí eu quebrei no finalzinho da corrida. Mas a gente estava discutindo com um monte de gente, e de novo, não apareceu nenhuma oportunidade numa equipe grande. A única coisa que eu tinha era, naquela época, tester da McLaren. Eu estava com um contrato na mão, só que tester da McLaren sem garantia nenhuma que você iria correr. E daí eu conversei bastante com meu pai, só estava eu e ele naquela corrida em Monza. A gente estava num daqueles hotéis em volta lá da pista, enfim, tem vários hotéisinhos. Foi logo depois da classificação, e daí, conversando numa boa, a gente falou: e aí, o que você acha? E, bom, mais cabeça de Fórmula 1 do que meu pai, eu acho que não existe no mundo, até mesmo porque o sonho de construir um carro de Fórmula 1, de ter o irmão dele guiando um carro de Fórmula 1 na década de 70, é algo que nunca tinha sido feito antes, principalmente aí no Brasil, e nunca vai acontecer de novo, pelo menos enquanto a gente estiver vivo. E daí ele falou assim: quer saber? Vamos embora correr de Indy, vai. Chega disso daqui, eu acho que você está cansado, eu também estou de saco cheio de ficar negociando com essa montoeira de tubarão que um dia fala uma coisa, outro dia fala outra, e o negócio não vai para frente, não sei, estava travado, e daí você tem que ficar sim senhor, para todo mundo, não, vou fazer isso. Ele falou: vamos respirar um pouco, vamos ter uma vida, vamos mudar os ares, e se for para voltar, você vai voltar daqui 1 ano, daqui 2 anos, como eu também tive uma oportunidade de voltar, acabei não voltando, e daí é isso, daí a partir dali foi Monza, a gota d'água foi Monza. A partir de Monza a gente começou a meio que negociar com algumas equipes de Fórmula Indy, e foi daí que a minha carreira deu uma guinada de 180 graus, ou seja, eu mudei de continente, mudei de tudo, vim correr de Fórmula Indy, até achei que eu fosse voltar para a Fórmula 1, mas acabou acontecendo de uma maneira diferente. Cara, eu falei que era útil, você faz uma resposta dessa, pintaram umas 10, mas eu não vou fazer, eu prometo que eu não vou fazer. Só tenho, porque repórter, você trabalhou, sabe? Repórter, se a bola pinga, tem que ser que nem Romário. Se a bola pinga na área e o cara não manda pra rede, o nosso pessoal que tá escrevendo aqui: que entrevista do cacete, que entrevista boa, fala: que idiota, esse cara não fez essa pergunta. A do monte de tubarão que você e seu pai falaram, eu vou deixar para uma próxima, que eu fiz uma live recente com o Pisoni, que ele deu uma resposta que é exatamente isso, e eu queria explorar com você. Mas esse tópico da Williams, para a gente fechar, que você falou: esse Mônaco, a pecinha de 50 centavos não quer. Primeiro, que catso de peça foi essa? Em segundo, mas na verdade... Foi algum sensor lá no câmbio. E daí eu lembro exatamente onde eu estava. Eu freiei para o segundo S da piscina, que daí você freava bem mais do que no primeiro S, e a hora que eu fui baixar 2 marchas, não baixou. O carro estava em 4ª marcha, ficou preso em 4ª. Daí eu falei, passei um rádio pro box, eu falei: pessoal, acabou a brincadeira. The car doesn't shift. Ou seja, simples. E daí eu voltei pro box. Mas, enfim, daí eles desmontaram o carro inteiro e foi um sensorzinho que tinha quebrado no carro. Mas a pergunta que eu ia te fazer, assim, é o que você falou. Imagino que depois da morte do Senna, um monte de gente conversou com a Williams. E você falou: isso não faz quebrar da pecinha, de repente e tal. Eu fico imaginando, já pensou se pinta uma chance? Ia ser também um mega de um peso ser depois do Senna, um cara que substitui o Senna na Williams, enfim. Mas chegou a ter reunião, você lembra, assim, Frank Williams, Patrick Head, teve conversa mesmo?
Não, chegou a ter conversa, mas não chegou a ter reunião. Tá. E o Christian já foi eliminado logo de cara por causa do problema da Marlboro. Uhum. Ou seja, não ia rolar, porque naquela época a Marlboro também tinha outros planos, e, enfim, e não ia. Eles não iam soltar um piloto Marlboro para ir correr num carro concorrente. E a Marlboro já tinha comentado lá, porque a gente chegou a perguntar para a Marlboro, e daí eles falaram, não, tipo, it's not gonna happen, não vai acontecer. Além da Marlboro, a Marlboro pagava boa parte da conta da Arrows. E esse dinheiro da Marlboro, boa parte da conta da Arrows parte vinha da Marlboro do Brasil. Então não tinha como se desvincular daquilo lá. Muita gente isso mesmo, Geraldo. John Connor também e alguns outros. Inclusive, na próxima, teve uma conversa muito grande, até antes de eu ir para Arrows, final de 93 e 94, correu o Christian e o Rubinho de Jordan. Eu acho que eu nunca cheguei a conversar diretamente com o Rubinho sobre isso, mas uma das possibilidades era correr Christian e o Rubinho na Jordan, porque o vínculo do Christian com a Marlboro e do Rubinho também com a Marlboro, isso mesmo, exatamente, Geraldo, era tão grande que a gente estava tentando fazer o Marlboro Brazilian Team numa equipe. E chegamos a passar, chegamos a ficar bem próximo dessa situação acontecer. Só que, sei lá, motivos políticos, um motivo ou outro acabou não acontecendo. Paciência. Você deixou esse teaser, o que eu falei, sempre dá vontade de perguntar, mas agora eu vou encerrar. Você deixou esse teaser para a próxima. Olha lá, o Contos da Fórmula 1, que manja a beça de corrida, botou caraca, um monte de carinha por causa dessa história. Eu vou até mandar um zap pro Rubinho. Ô, Rubinho, que história é essa do Marlboro Brazilian Team? Eu já fiz uma live com ele. Mas, Christian, eu vou realmente encerrar. A gente... Acende a luz, mano. A gente Você tá bonitão aí no não, é que tá ficando escuro. Tá ficando escuro. olha lá. Não, de baixo. Aí, pronto. Christian, tá marcado, a gente tem que falar mais. Eu acho, tá todo mundo aqui te parabenizando a beça pela carreira. Eu acho que esse é o grande lance das lives. E eu ia até pedir para você desligar para falar pelas costas, porque senão eu ia falar que eu sou puxa-saco na sua frente. Mas para quem tá aqui, eu trabalhei com o Christian na Jovem Pan. Pô, o Christian é de uma humildade que as pessoas não fazem conta. Um cara nota 1000, que nunca faz distinção. Todos os funcionários da PAN amavam a mulher do cafezinho, a mulher da recepção, operador de áudio. E isso não é fácil até para jornalista conseguir isso. Então, assim, Christian, você é nota 1000, cara. E vamos falar mais para frente de Indy, NASCAR. Chegou um monte de mensagem de NASCAR aí. Le Mans, IMSA. Pô, tem 1000 histórias. Brigadão, cara. Brigadão. É que senão já vai ficar 12, vai ser a vigília do Christian. Pô, daqui a pouco sua filha já vai tacar esse abajur que você pediu para ela acender na tua cabeça. Obrigado. O Simba já tá latindo aí. Brigadão, foi demais, Christian. Adorei, imagina, cara. Felipe, foi muito bom e, sinceramente, eu não estou puxando teu saco, nada, mas o mesmo seja dito em relação a você, eu acho que você me ensinou muito lá na Jovem Pan, o Karsug, o Theo, quantas madrugadas a gente não ficou acordado, enfim, algumas vezes você estava com a gente, outras vezes você estava na pista, lembra que você ainda estava que você estava na pista e o Karsug e o Theo estavam comigo. E foi muito legal, foi uma experiência que eu tive, que eu aprendi bastante, eu aprendi a dinâmica de comentar uma corrida na rádio, que é muito mais difícil do que na televisão, porque a televisão você pode ter uma pausa, porque enquanto você tem a pausa, quem está assistindo a televisão está acompanhando o carro andar. Na rádio, se você tiver a pausa, o cara vai estar falando, mas o que aconteceu? A corrida acabou? Então, você tem que estar falando o tempo todo, você tem que tentar passar aquela emoção de visualizar para o ouvinte, ou conversar de uma maneira que ele consiga visualizar o que está acontecendo lá na pista. Isso daí foi uma experiência muito,
muito boa para mim. Mas obrigado. Com certeza a gente vai fazer isso de novo, um dia desses. E a outra coisa é que eu vou correr na tal da Cascavel de Ouro ainda, hein? A Cascavel Opa! de Ouro, a corrida longa, que tem todo ano na Cascavel. Eu vou fazer essa prova ainda. Eu não sei que ano que vai ser, mas eu vou correr nessa corrida. Aí o Christian Fittipaldi, uma entrevista muito bacana e eu já digo para você, quando ele chegar na Fórmula Indy, malandro, tem tanta história bacana, vem muito mais do Christian por aí, aguarde. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, vamos construir junto esse momento muito especial da velocidade aqui no YouTube. Tá falado? Tchau, tchau.